Boa noite, gente. Melhorou a imagem? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu chamar a Priscila aqui. Ah, agora sim. Melhorou a imagem? Agora sim. Agora tá bem escuro aqui, né? Que legal. Minha luz não tá sendo suficiente. Mas não tem problema. Vamos assim Gente, mesmo? desculpa o imprevisto. Bora. Desculpa o imprevisto, né? São coisas que acontecem. Tá tudo bem. Nós vamos lá. Fome emocional em tempos de pandemia. Nós escolhemos esse tema por causa do tempo que nós estamos vivendo e muitas pessoas estão adquirindo esse hábito não saudável, não indicado, esse comportamento alimentar, na verdade, né? E o que seria esse comportamento? O que seria um comportamento alimentar? O comportamento alimentar é a forma que o indivíduo lida com a alimentação durante toda a sua vida, podendo sofrer fatores biológicos, psicológicos, sociais. Tem um estudo que diz que a emoção ela determina aquilo que a gente come, principalmente em mulheres, podendo ocasionar então sobrepeso e obesidade. Então, o que a gente entende por isso? Esses problemas de ficar em casa na pandemia, de ficar consumindo muitos alimentos, isso está ocasionando esse comportamento, está até modificando. Até quem tinha essa rotina de comer, né, mais saudável, ficando trancafiado dentro de casa, com crise de ansiedade, ela não está conseguindo manter. Então, por isso, nós vamos fazer essa live, vamos explicar um pouquinho para vocês a diferença da fome física, da fome emocional, vamos dar uma diquinha, né, algumas dicas, e vamos tentar fazer uma coisa breve, mas bem objetiva, para todo mundo sair com entendimento, tá bom? Vamos lá. Tá me escutando bem, Stephanie? Estou ouvindo Uhum. bem. Pri, você quer falar um pouquinho primeiro sobre o que é esse comportamento disfuncional? Você quer que eu comece já diferenciando a fome física da Espera aí fome só um pouquinho emocional? para mim. Depois você entra? Pode falar. Certo. Eu tô só arrumando meu Bom, microfone gente, aqui que boa ficou noite ruimzinho. de novo. Tá bom. Não, pode ir arrumando aí, eu vou falando daqui. Gente, boa Tá noite bom. novamente. Desculpa pelo imprevisto. A gente já se organizou aqui de novo. Eu vou começar falando então sobre a diferença entre fome física e fome emocional, que é o primeiro passo para a gente saber o que está acontecendo. Bom, a fome física, ela apresenta alguns sintomas que a fome emocional ela não tem. Então, por exemplo, quando você tem fome física, você sente alguns sinais. Por exemplo, seu estômago, você sente que ele está vazio, às vezes o estômago fica até roncando. A fome emocional, não. A fome emocional, você não tem nenhum desses sintomas. Quando você está com fome física, você considera diversas opções de comida. Então, ninguém tem fome de pudim, por exemplo, né? Quem tem fome, tem fome. A pessoa vai comer diversas coisas que forem oferecidas para ela. Na fome emocional, não. A fome emocional, você tem fome você tem fome de um tipo específico de alimento. Então, você tem fome de doce, por exemplo. E aí, quando Tá. você tem fome de um tipo específico de alimento, de gordura, de fritura, de doce, você já sabe que a sua fome é emocional. Na fome física, a fome vai crescendo aos pouquinhos, então você se percebe ficando com fome. A fome emocional, não, ela vem de repente. Então você chega na sua casa e você se percebe morrendo de vontade de comer um chocolate, por exemplo. E o último sintoma É que eu verdade. preparei aqui para falar para vocês é que quando você tem fome física, você come uma hora, você se sente satisfeito. A fome emocional você não se sente saciado. Até porque o seu problema é emocional e a comida ela não vai resolver o seu problema emocional. Então você come, 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 você tem um descontrole do que você está ingerindo e você não vai ter essa sensação de saciedade quando a sua fome é de origem emocional.
Isso A Pri mesmo. separou umas dicas muito Aí, interessantes da eu vou parte mais falar, da Nutri, né? Para sim, dar para vocês também vocês saberem podem, diferenciar. isso. Então, quando você está com fome, o que que você faz? Você vai lá e toma um copo de água. Espera 5 minutos. Tá com fome ainda? Bebe outro copo de água. Tá com fome ainda? Então você vai lá e se alimenta. Evita os alimentos industrializados. Porque às vezes a pessoa ela não está com fome, ela está com sede. Mas como ela não entende o que o corpo está pedindo, então ela vai querer consumir o alimento. Então quando ela consome o alimento, alguns alimentos vão ter água, então vai nutrir ela do que ela precisa. Mas quando não tem, quando é alimento rico em gordura e açúcar, ele vai dar a vontade de você ingerir água, ele vai te dar sede. Ou então o excesso de sódio. Então, de uma forma ou de outra, você vai acabar consumindo água. Essa é uma coisa. Outra coisa é você, quando você tiver com essa fome, você pensar em um ovo cozido. Se você pensar no ovo cozido e tiver com vontade de comer ele, você está com fome. Se você não estiver com vontade, é porque você está com fome emocional. Porque quando a gente está com fome emocional, a gente pensa chocolate, doce, pizza, lanche, tudo que é de gordura rico em açúcar. Agora, se você tiver com fome de verdade, um ovo cozido vai ser a melhor coisa do mundo. Então, O você quando você tiver interessante O interessante, Pri, é que a fome emocional, a gente não tem fome de coisa saudável, né? A gente não tem nunca, fome emocional de salada, a gente tem fome não, emocional de açúcar, de gordura. sim, sempre, porque ela dá essa sensação, né, de aconchego, né? Então a pessoa se sente bem por um momento. Então ela come e se sente bem. Depois, passando aquele tempo, ela se sente culpada porque ingeriu. E o corpo pede novamente aquela substância para poder ela se sentir bem novamente. Então vai virando um ciclo vicioso, né? Isso, e aí já beira também a compulsão alimentar, que a gente vai falar um pouquinho Isso. melhor mais pra frente, Sim, né? isso. Acho que agora eu queria falar sobre os alimentos que auxiliam nessa redução de ansiedade, né? Porque assim, se você tá. Geralmente a pessoa, quando tá com essa fome emocional, ela tá muito ansiosa. Ou porque ela não tá conseguindo sair de casa, ou porque ela tem que ficar trabalhando dentro de casa e ela tá tendo dificuldade por conta da família, do filho. Juntou tudo. Então, o que que você pode fazer? Você pode consumir alimentos ricos em triptofano. Você pode tomar um leite, comer ovos, abacate, aveia, carne, frango, oleaginosas. Tudo isso vai dar uma sensação de bem-estar a você. Principalmente no momento da tarde, que é onde o pessoal fica assim, sem saber o que comer. Então, você pode ir lá e fazer o quê? Faz um mix de oleaginosa e consome, que vai dar uma sensação de bem-estar e você não vai consumir os alimentos errados, né? E outra, eu queria falar sobre o exercício físico. Não sei se você quer falar primeiro sobre as suas Ah, sim. estratégias. Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre as estratégias que a gente pode usar quando a gente percebe que está com fome emocional. Então, primeiro a gente ajudou a você diferenciar quando você está com fome física e quando você está com fome emocional. Agora eu vou falar um pouquinho das estratégias da psicologia para você lidar com a sua fome emocional. Então, a primeira coisa é você se dar conta do que você está sentindo, né? Porque assim, a gente é muito educado, né, Pri, pra gente não lidar com as emoções desconfortáveis. Então a gente às vezes escuta muito do pai, da mãe, você não pode sentir raiva, não fica triste, ficar triste é bobeira. Então, às vezes, a gente bloqueia esses sentimentos e nem se dá conta que tá sentindo Fica guardando, raiva, né? Fica guardando os tristeza. sentimentos. Sim, exatamente. Então, a primeira coisa é você não bloquear esses sentimentos. Tem gente que precisa de ajuda, né, terapêutica para conseguir desbloquear esses sentimentos, mas você deixar esses sentimentos virem, né? Porque esses sentimentos, eles são muito importantes no desenvolvimento humano e eles mobilizam Sim, muito a gente. Então, a primeira sim. coisa é você se dar conta do que você está sentindo. E não brigar com esse sentimento, não brigar com a tristeza, não brigar com a raiva, acolher, né? Então, se dar conta e acolher. Se, se permitir, né? Vivenciar esse momento. Se permitir vivenciar esse momento e se perguntar o que que essa emoção está querendo dizer para mim. Então, por exemplo, eu cheguei em casa do meu dia e eu tô estressado. O que que é esse estresse? O que que essa ansiedade está querendo me dizer? Ela está querendo dizer que eu tô com uma rotina que tem mais coisas do que eu dou conta de fazer? Então é você se perguntar o que que é essa emoção, o que que a tristeza está querendo me dizer? Você conversar com essa emoção.
Então, primeira coisa, se dá conta do que você está sentindo e, e se perguntar o que que isso está querendo te dizer, né? O que que isso diz sobre você, sobre a sua rotina, sobre a forma que você está lidando com as coisas. E nós não fomos educados a isso, né? Nós não fomos educados Não, dessa não. forma, A sempre a gente, a esconder. gente não aprende, a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, né? A gente não aprende isso na escola em lugar nenhum. E Isso, na muitas verdade, vezes, esse sentimento está ensinando a gente a lidar melhor com a forma, cuidar do nosso ser, e a gente não, não observa e não, né? Não captura isso. exatamente, exatamente. Então, e uma vez que você se dá conta desses sentimentos que você está sentindo, você tem estratégias pessoais para lidar com cada tipo de sentimento. Assim, eu não sou muito de dar dica, porque eu acho que a dica que serve para um não serve para outro, né? Cada um vai ter suas estratégias pessoais para lidar com a raiva, com a tristeza. Mas assim, se você está triste, por exemplo, você vai buscar a sua rede de apoio. Vai buscar a sua família, vai buscar quem te dá afeto. Se você tá com raiva, tem gente que se dá muito bem com aeróbico, né, Pri? Então você vai fazer uma corrida, Sim, vai fazer uma isso aí, atividade física para colocar isso para fora e não comer, porque isso a mesmo. comida ela não vai resolver o que você está sentindo, né? A comida ela Pelo não vai contrário, saciar uma emoção. Ao contrário, às vezes você come e você fica mais estressado ainda, sim, você né? fica mais Então você agitado e você vai se sentir culpado por isso, então vai virar uma bola de neve. Só vai exatamente, piorando. exatamente. Então você se dá conta daquilo que você está sentindo e responder a essa emoção da forma adequada, né? Lidar com ela. E Sim. aí, uma última coisa que eu queria colocar como uma estratégia psicológica que eu acho que é a mais importante é você estar reavaliando a sua rotina, porque assim, a comida ela é uma fonte de prazer muito grande, né? Isso ninguém pode negar, é muito gostoso Sim, comer, é é muito verdade. fácil, né? É muito acessível para todo mundo, então a comida ela é uma fonte de prazer muito fácil, rápida, e comer é para ser bom mesmo, não tem nenhum problema nisso, né? Comer é para ser gostoso. O problema vem quando a única coisa prazerosa que eu tenho na vida é a comida, né? Aí que tá o erro. Então, aí que tá o problema. Então, se você não tem uma atividade física que te dê prazer, relacionamentos que te dê prazer, se você não tem outras fontes de prazer da sua vida, aí você realmente vai descompensar desse lado, né? Você vai comer para suprir essas outras áreas da sua vida que você não está encontrando prazer. Então, você está reavaliando a sua vida quando você está tendo esse comportamento disfuncional para ver se essa não é a única fonte de prazer que você está tendo. A comida ela para ser uma fonte de prazer, não a única, né? Isso mesmo. Muito bem. Eu queria colocar sobre o exercício físico, que eu acho fundamental nesse comportamento. Porque quando você faz o exercício físico, ele libera endorfinas, dopamina, serotonina, essa mesma serotonina que é liberada também, né, no consumo daqueles alimentos que eu citei. Mas eu vou O colocar embaixo depois açúcar. também do vídeo e vou colocar os alimentos todinho que contém a serotonina para você poder incluir na sua dieta. Então ele vai te dar essa sensação de bem-estar, né? Vai melhorar o humor, vai ajudar a Para quem não sabe, reduzir a serotonina a ansiedade. gente chama de hormônio da felicidade, né? Aquela É, isso sensação mesmo. gostosa de bem-estar, Sim, de é felicidade, maravilhoso, é né? esse hormônio serotonina. Isso. Então, assim, qualquer atividade que você faça, uma caminhada, uma corrida, uma natação, uma aula de dança, andar de bicicleta, tudo isso liberar, estimular a liberação desse hormônio. Qualquer atividade que você fizer, só que essas ela libera mais porque ela demanda mais energia do seu corpo. Só que devido às restrições, então alguns lugares estão fechados, academia, então o que que eu indico? Você fazer uma caminhada perto de casa, você pode colocar um videozinho no celular e fazer alguma atividade em casa, uma dança, tu pode fazer um funcional. O importante é você fazer algum exercício físico. Além da alimentação, fazer esse exercício, então os dois, né, se complementam. Isso que eu gostaria de dizer para vocês, né, para poder auxiliar, né, nesse comportamento e algumas dicas, né, que seria identificar a causa. Por que que você está comendo compulsivamente? O que está causando isso? Se é a sua rotina, se é o seu relacionamento, se você não está se sentindo bem com você, você tem que descobrir a causa para tratar a causa. Eu como nutricionista, eu vou auxiliar a minha paciente, claro, pensando na alimentação, mas ela tem que descobrir qual é o problema que está fazendo com que ela consuma, né, compulsivamente alguns tipos de alimento e engordando, tendo outros problemas, né? E
a Stephanie como psicóloga também auxiliando nesse ponto. Mas é bom você pensar um pouquinho, você se avaliar. Porque ninguém melhor do que você sabe o que você está sentindo, por que você está sentindo. Basta você ficar um pouquinho e pensar e analisar, né? É muito mais fácil você Exatamente. descobrir do que a pessoa de fora, né? Mas se você precisar de ajuda, nós temos a psicóloga. Exatamente. Às Muda. vezes é importante lembrar que muitas vezes a gente tem muita dificuldade para estar entrando em contato com as emoções por causa do que a sociedade diz, né? Então, toda emoção desconfortável a gente é ensinado a deixar de lado, sendo que elas são muito Sim. importantes, sendo que elas sempre Uhum. vêm para nos alertar de algo que não está de acordo na nossa vida, né? Então, é muito comum que a gente tenha dificuldade para lidar, alguns até em saber o que está sentindo. E aí, por Sim. isso que eu sempre recomendo a terapia, a psicoterapia, para quem tem essas dificuldades de fundo emocional, para quem tem fome emocional, eu sempre aconselho muito procurar a psicoterapia também, para lidar com essas Sim. emoções, porque a gente não lida com as emoções comendo, né? Sim. Falhou um pouquinho para mim aqui. Outra dica que eu gostaria de dar também é você mudar os seus alimentos. Você não consumir esses alimentos em casa. Porque se você for no supermercado, principalmente se você for com fome, você só vai na área de industrializados. Então você almoça ou toma seu café, nunca vai ao supermercado com fome. Aí você vai, compra frutas, legumes, verduras, tenta trocar os alimentos industrializados que você tem em casa por esses tipos de alimentos. Porque se você não tem ele em casa, você não vai consumir. Então, é difícil, mas é mais difícil você estar em casa e estar com a vontade de consumir e abrir o armário e ter ele lá. Então é preferível você não comprar, Sim. deixa ele pro final de semana, né? Não precisa, não vou comer mais. Deixa no final de semana, não precisa ser todo dia, né? Outra coisa, além dos exercícios diários, dormir bem. Dormir é muito importante, gente. Se você dorme bem, você trabalha bem, você tem uma alimentação melhor, você cuida do seu corpo. O melhor momento da transformação do seu corpo, tanto na dieta do exercício físico, é necessário esse descanso. Então, durma bem. Alimento saudável, acho que é tal. Não se dá bem com alguém, se você está tendo. Porque se você não está bem com uma pessoa que está junto contigo, você não consegue se alimentar bem, dormir bem. Então, às vezes, o estresse está ali pertinho de você. Então, senta, conversa, tenta ter um relacionamento mais tranquilo, amigável, para ver se muda, né, o comportamento, o que você está sentindo. E é uma dieta equilibrada. O que é uma dieta equilibrada? É você não ser 880, restringir tudo. Não vou comer doce, não vou comer chocolate, não vou comer nada. E aí você vai lá e fica triste, fica injuriada por não comer. E nem ser 80 também, de ficar comendo lanche, pizza, bolacha, doce, chocolate o dia todo, todo dia, né? De vez em quando, final de semana, vai comer uma pizzinha? Tranquilo. Não precisa comer a pizza inteira. Come 2 fatias, né? Vai comer um chocolatinho? Não precisa comer a barra toda. Come um pedacinho, né? Sim, porque o pessoal fala assim, posso comer uma barra de chocolate? Tu pode a barra toda? Não. Tu corta pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos. Um dia você come esse pedacinho, outro dia você come esse pedacinho. Porque se você consome ele todo, seu corpo não vai utilizar ele todo. Então ele vai estocar. Se você come ele pedacinho, em pequenas porções, ele não dá tempo de estocar, porque o seu corpo utiliza como energia, tá? E Uma mais coisa uma muito coisa. interessante que Pode você falar. falou, Pri, é essa questão da gente restringir muito, né, a dieta, porque aí esses pacientes que eles entram em dietas muito radicais, eles não conseguem manter por muito tempo. É muito Não, difícil para a gente dar um comando para o cérebro de uma meta que está muito distante. Então, por exemplo, se eu coloco a isso. meta que eu nunca mais vou tomar refrigerante, dificilmente eu vou alcançar essa meta se eu sou uma pessoa Não. que está acostumada a tomar todo dia, né? Sim, aí você fica Então, frustrada, né? Você fica de mau humor. Não, tudo tem que ser gradativamente, né? Se você toma todo final de semana, toma um dia só. Comer o pão, você comia 5 dias? Come 2 dias. Vai fazendo trocas, né? E não coloca metas longe, exatamente. faça pequenas metas que você alcança, você se sente bem, você se anima a colocar uma nova meta, né? Exatamente, porque a tendência do cérebro da gente, quando a gente dá uma tarefa muito difícil para ele fazer, por exemplo, eu quero perder 20 quilos, eu coloco isso para o meu cérebro, ele desiste, porque ele sabe que está muito distante.
né? Sim. Então eu vou perder 1 quilo nessas 2 semanas, depois eu perco mais. Refrigerante, se eu tomo todos os dias, em todas as refeições, eu vou passar a tomar em uma refeição só. Então, colocar metas mais palpáveis, né? Sim. Porque Mas senão você alcançáveis, é? acaba descompensando mesmo e nunca atingindo quando Sim. você coloca E não metas atinge, muito aí você se distantes. frustra, aí você vai consumir muito mais porque você desiste, você fala que não vai conseguir e vai levando até chegar a um extremo, né? Exatamente. É. E a última coisa que eu gostaria de falar é, se necessário, procurar ajuda. Gente, vocês estão. Tá vendo que você está consumindo alimentos industrializados demais? Que toda vez que você está triste, depressivo, está muito estressado, você vai direto no alimento? Procure ajuda. Se você não conseguir sozinho fazer essa autoavaliação e modificar seus hábitos, procure ajuda, conversa, exponha, porque às vezes só de conversar com alguém, você se sente melhor e já consegue ligar a chavinha do que você pode precisar fazer. Se você precisar de uma ajuda nutricional, você pode me procurar. Se você precisar de uma ajuda psicológica, tem a Stephanie, você pode procurar. Nós estamos fazendo uma parceria, então as minhas pacientes vão ter um desconto especial com ela e os pacientes dela terão um desconto especial comigo. Então nós estamos à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos abertas às perguntas. Se por acaso for Travou um pouquinho, Pri. você, mas a gente está à disposição. Tá, melhorou? Travou um pouquinho. Ixi. Pronto, já voltou. Voltou? Então, nós estamos à disposição para perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar agora. Vocês podem mandar no direct, se preferir. Nós estamos à disposição para responder, para auxiliar, para aconselhar, tá bom? Isso. E agora falando um pouquinho de mim, se você sente que a sua fome é emocional, o correto é cuidar das emoções, né? Então, para cuidar das emoções, a gente tem os psicólogos. Se você sentir a vontade para procurar um psicólogo mais perto de você, um psicólogo que você já conheça, eu também estou disponível para vocês procurarem, né? Então, você sentiu que a sua dificuldade é de origem emocional, procurar um psicólogo que é especialista nisso. Isso Vamos lá. mesmo. Samia mandou uma pergunta pra gente. E Você quer ler, Pri? não é fácil manter uma alimentação saudável, ainda mais na pandemia com as emoções à flor da pele. Realmente, é muito difícil. Por isso que eu Exatamente. indico, sabe o quê? Planejamento. Você planejar a sua alimentação durante a semana. Então você já planeja o que você vai comer na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vai no mercado uma vez só. Já prepara algumas coisas, já congela, já deixa preparadinho para facilitar durante a semana. Você não vai perder tempo. Você não vai se distrair com algumas alimentações, porque às vezes você chega, né? Tá na correria, você vai lá e prepara qualquer coisa. Então, se você se planejar, isso aí não vai acontecer. Então, vai facilitar bastante. E a compra por alimentos, né? Saudáveis. Porque se você compra saudáveis, você vai comer Exatamente. saudável. Agora, se você não comprar, fica difícil, né? A Exatamente. Silvana, com certeza, não é E se os fácil, nunca nervos. foi. Agora está ainda mais difícil. É fácil, E se os nervos. fácil nunca foi. Oi? Posso falar? Não, aqui, pode falar. Então, e se os nervos estão à flor da pele também, é porque tem alguma coisinha na área emocional que você está deixando a desejar, né? Então, cuidar das emoções também, ver o que está acontecendo que os nervos estão ficando à flor da pele. Eu sempre dou muito esse alerta, porque assim, às vezes a emoção ela vem fraquinha e a gente não liga, a gente vai empurrando com a barriga, a gente come as emoções, né? E aí, até essa emoção vir forte se apresentar pra gente como uma depressão, um pânico. Então, é muito importante que a gente dê ouvido para a emoção que vem de forma mais leve também. Então, percebeu que os nervos estão ficando à flor da pele, percebeu que está ficando triste com frequência? Dá atenção para essa emoção, acolhe, vê o que está acontecendo, replaneja a rotina, procura ajuda profissional. Mas é muito importante não deixar chegar ao extremo para procurar ajuda. Isso mesmo. Troque os alimentos, faça um exercício físico. Às vezes é só dar esse ajuste, né, na alimentação e no exercício, nem pensando tanto no emagrecimento, mas na qualidade mesmo de vida, né? Então isso aí já pode fazer diferença, Exatamente. né?
A Natália pediu dicas, Pri, Hum. de produtos não industrializados. Sim, olha, para você não consumir esses alimentos industrializados, você tem que tirar um dia da semana para você preparar. Molho de tomate, você pode fazer alguns escondidinho, brócolis, cenoura, tudo você pode cozinhar, dar um branqueamento nele e você congela, então facilita na hora, né, durante a semana. Eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar essas diquinhas e vou deixar aí Que embaixo legal. e aí vocês podem pegar e salvar, tá bom? Aí fica mais fácil, eu coloco várias dicas, vou colocar umas receitinhas também e aí facilita para vocês. Aí todo mundo Aqui, tem ó, direito. outra pergunta. Pode fazer dia do lixo? E essa é polêmica. O que seria o dia do lixo? Você consumiu o dia inteiro muitos alimentos ruins? Eu não concordo. Eu prefiro, eu não sou muito de extremo, nem tudo e nem nada, sabe? Eu acho assim, você quer comer um lanche no final de semana ou uma pizza? Beleza. Agora, no café da manhã, você comer ovo, bacon, pão, bolo, depois no almoço, churrasco, cerveja, refrigerante, pudim, depois à tarde de novo, à noite pizza. Não vai, gente. Onde é que vai tudo isso? Aí não adiantou aquela alimentação toda boa durante a semana, sabe? Então, tu comeu tudo direitinho. Chega na semana, você, né, se lota daquilo. Onde é que vai aquilo ali? Não tem como, né? Isso é sobrecarregar. Então, é preferível você pegar, então, dividir. O que você vai comer nesse dia do seu lixo, você divide. Como, por exemplo, na terça-feira tu come na hora do almoço, numa quinta-feira tu come à tarde e no domingo na hora do almoço novamente. É muito melhor, tá? Porque não vai dar tempo, não vai ser estocado esse lixo que você está consumindo. Mas presta Então atenção, ó, seria. você mesmo sabe que é lixo. Você está cuidando do seu bem maior com lixo. Olha só, para um pouquinho para pensar, Então né? seria mais a refeição do lixo, não o dia inteiro. Isso, a refeição do lixo. Escolhe uma que tu mais gosta e fala, não, vai ser essa. E aí tu vai naquela. Claro, né, gente? Vocês vão comer uma pizza inteira, né? Vamos comer umas 2, 3 fatias, né? Tranquilo, até porque você não vai comer só a pizza, você vai querer tomar um copo de refrigerante, ou você vai tomar uma cervejinha. Então, né, vamos dividir, deixar um espacinho para cada um. Isso mesmo. Bom, se ninguém tiver mais perguntas, olá, Pedrinho, tudo bem? Bom, se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai ficando por aqui então, né, Pri? Qualquer coisa Sim, vocês podem procurar a gente, sim, mandar se tiver perguntas através dúvida, do sim, direct, se sentir mais estamos à à vontade. disposição. Eu acho que ninguém está fazendo pergunta. Isso. Não. Então a Gente, gente vai. eu agradeço. Eu vou falar por mim, depois a Stephanie fala por ela e falamos por nós duas. Aham. Eu agradeço imensamente o tempinho que vocês disponibilizaram, a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que vocês tenham uma boa noite. Que a gente possa ter plantado uma sementinha aí na cabeça de vocês e que vocês comecem a regar ela diariamente. Porque tudo que a gente planta, né, a gente tem que regar. Então eu desejo isso para vocês, né? Uma boa noite. E Agradecer tá a tendo mais Stephanie. perguntinhas aqui, ó, Tem? Pri. Quanto tempo demora a terapia? Bom, a terapia ela varia bastante de acordo com cada caso. Tem caso que é mais simples, né? Então, tem caso que em 2, 3 meses a pessoa já melhora do que ela está procurando melhorar, e tem caso que se estende mais. A terapia ela é uma vez por semana, então uma vez por semana você encontra o psicólogo, em geral dura 1 hora. E é isso. Aí nos casos mais simples 2, 3 meses, e tem casos que a pessoa tem mais resistência ou o problema é mais complexo, aí demora um pouquinho mais. Tem outra, Pri, ó, a refeição. Ai, perdi aqui. Eu não consegui ver também. Não deu tempo para mim. Faz de novo a pergunta quem fez aí agora. Aqui, ó, achei aqui, ó. A refeição da vontade, não do lixo, então. Isso, refeição da vontade. A gente tem que pensar muito nisso, porque, na verdade, esse comportamento já vem de muito, muito, muito antes, né? A gente ter que comer tudo. Era normal a gente comer isso. Então, de um dia para o outro, você mudar isso, querer transformar sua alimentação do dia para a noite numa refeição saudável, não é fácil. Então, coloca pequenas metas, vai de pouquinho, fazendo trocas, né? Vai tirando, vai trocando um pouquinho a coisa, vai fazer pouquinho, de pouquinho em pouquinho.
Devagar, devagar você chega lá. Porque daí você não sofre, você consegue fazer essa mudança, não fica triste nem estressado, consegue ainda sair com os amigos, comemorar se precisar e vai dar tudo certo. Isso aí. Bom, agradeço a todos vocês, tá bom? Que participaram, que perguntaram ou que estavam aqui assistindo a gente. Peço que qualquer outra dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo ou com a Priscila. A gente está disponível para responder vocês. Uhum, isso mesmo. E muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu agradeço a todos vocês, tenham todos uma boa noite. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Pri, foi um prazer estar com você. Igualmente.